Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Arli, professora de Geografia do Instituto Genara Viana. Mais um vídeo aí para a galerinha do primeiro ano do ensino médio, turma 1001. E aí pessoal, tudo bem? Desejo que todos estejam bem, se cuidando. Eu estou bem, graças a Deus. Estou com muita saudade. Vamos dar continuidade aqui ao capítulo 16 da apostila de vocês, né? No vídeo passado nós falamos, eu iniciei aí o capítulo 16 e eu falei da primeira revolução industrial. Hoje vou falar da segunda revolução industrial, né? Lembrando que a apostila de vocês, ela está dividida, o capítulo 16, a primeira e segunda revolução industrial e o capítulo 17 com a terceira revolução, tá? Então, o vídeo de hoje nós vamos falar da segunda revolução industrial. Vamos falar sobre esse assunto tão importante aí, né? Que responsável para as grandes transformações aí dentro do processo industrial no mundo. A segunda revolução industrial, ela iniciou-se entre 1850 e 1870 e finalizou-se no fim da Segunda Guerra Mundial, entre 1939 e 1945. Essa fase da Revolução Industrial representa o início de um novo período da industrialização, vivida aí inicialmente na Inglaterra, né? Como eu falei, quando eu falei da primeira revolução iniciada na Inglaterra. Mas se expandiu para outros países. As fases da Revolução Industrial simbolizam um novo patamar alcançado no desenvolvimento da civilização, na civilização humana, né? No que diz respeito aos avanços tecnológicos, ao surgimento de novas indústrias, bem como a capacidade produtiva de cada uma delas. Sendo assim, não se pode considerar que houve rupturas ao longo da Revolução Industrial, mas sim o alcance de novos níveis de industrialização. Esse movimento foi dividido em fases apenas em termos didáticos, tá? Isso é bom vocês saberem. Quando a gente olha lá no conteúdo, que a gente vê primeira fase, segunda fase, terceira fase. Então, são termos apenas didáticos. A segunda revolução industrial corresponde à continuidade do processo de revolução na indústria, o aprimoramento de técnicas, o surgimento de máquinas e a introdução de novos meios de produção. Deram o início de um novo momento, né? Na história aí das grandes revoluções. A industrialização antes limitava-se à Inglaterra, como eu já falei, e foi se expandindo aí pelo mundo para outros países, né, como os Estados Unidos, França, a Rússia, Japão e Alemanha. Então, iniciou-se lá na primeira Revolução Industrial na Inglaterra e ao longo do tempo ela foi se espalhando, principalmente nesses países, Estados Unidos, França, Rússia, Japão e a Alemanha. O ferro, o carvão e a energia a vapor são características aí, né, da primeira revolução industrial, como eu já falei para vocês no vídeo anterior. Agora deram lugar aos representantes aí da segunda fase ou da segunda revolução industrial: o aço, a eletricidade e o petróleo, tá? Então são os eventos da segunda revolução industrial: o aço, a eletricidade e o petróleo. E quais foram as tecnologias introduzidas nesse período, né? As tecnologias introduzidas nesse período possibilitaram a produção em massa, a automação do trabalho, o surgimento de indústrias, de diversas indústrias, né? Foi nesse período aí que começou a surgir diversos tipos de indústrias, já que a primeira revolução, a primeira indústria a surgir na primeira revolução foi a indústria têxtil. E a partir da segunda teve o surgimento de novas indústrias.
Essas principais indústrias, nós podemos citar aí indústrias elétricas e a química. Houve também um aumento considerável de empresas e aprimoramento das indústrias siderúrgicas. Então, essas três principais indústrias, siderúrgicas, química, né, e a elétrica, elas são aí as primeiras a surgirem na segunda revolução industrial. As ferrovias também expandiram-se e possibilitando o escoamento de bens produzidos e o aumento do mercado consumidor. Então, a ferrovia, né, teve um papel super importante nesse período. Durante a segunda revolução industrial, diversos inventos que modificaram toda a organização social e criaram novas relações, sejam essas sociais de trabalho, né? Porque até a primeira revolução não tinha divisão do trabalho, né? E a partir daí começa essa divisão do trabalho que conhecemos hoje, e até mesmo a relação entre o ser humano e o meio em que vive. E quais foram as causas dessa revolução? Então vamos falar disso agora. A segunda revolução industrial teve como principais causas fatores relacionados à revolução, às revoluções burguesas, como a Revolução Francesa e a Revolução Inglesa, ocorrida entre os anos, né, de 1640 e 1850. Foram as famosas revoluções burguesas desse período. Essas revoluções estavam pautadas no pensamento liberal e foram influenciadas também pelo iluminismo, sendo responsáveis pelo desenvolvimento das relações capitalistas de produção e também pela dominação social nesse período. A burguesia era a classe dominante em diversos países e, apesar de subordinada à igreja e à monarquia. As revoluções burguesas foram responsáveis pelo fim do antigo regime e também pelo fortalecimento do capitalismo, o que acabou possibilitando o desenvolvimento industrial. O capitalismo financeiro, galera, surgiu durante a segunda revolução industrial, devido à instalação de grandes empresas que passaram a monopolizar os setores industriais e de mercado. O capitalismo passou, então, a uma nova fase, assim como passa a representar esse período da Revolução Industrial. Lembrando que estamos falando da segunda Revolução Industrial. Dentro desse processo de Revolução Industrial, nós não podemos deixar de falar de um sistema de produção, né, que surgiu nesse período. Eu estou falando do modelo fordista. Vocês podem acompanhar, né? Além da apostila de vocês, também vocês podem pesquisar a mais sobre este assunto. O Fordismo é um sistema de produção desenvolvido pelo empresário Henry Ford em 1914, estadunidense, tá? Ele era estadunidense, para a sua indústria de automóveis. A principal característica desse tipo de produção é a fabricação em massa, em um curto espaço de tempo, né? Ou seja, produzir em larga escala, né? Uma quantidade grande, mas reduzindo aí o tempo dessa produção. O sistema foi baseado em uma linha de montagem, ou também chamada de esteira, né? Porque o trabalho era muito mais rápido, então teve aí esse nome, usando aí o funcionamento de uma esteira, adotando aí esse termo. E quais foram os objetivos do Fordismo? É disso que nós vamos falar agora. Aumentar a produção por meio da eficiência e também produzir o preço do produto para que fosse mais vendido. O sistema foi um marco, né? O sistema Fordismo ele foi um marco no sistema automobilístico da época, pois reduziu o tempo de produção e o custo dos automóveis, tá? Então, desse período da segunda revolução, esse sistema de produção, Fordismo,
ele se tornou um marco nesse período. O Fordismo foi um símbolo, né? Ele se tornou um símbolo da segunda Revolução Industrial. Mas vamos seguir. Só que a partir de 1970, o Fordismo entrou em declínio por vários fatores, tá? Vários fatores contribuíram para que o Fordismo entrasse aí em crise, né? Em declínio. Então, quais foram elas? Esses fatores? A criação de leis trabalhistas, as crises do petróleo, né? E o surgimento de um novo modelo de produção que surgiu no Japão, o chamado toyotismo, ok? Mas apesar de toda essa novidade aí dentro desse novo sistema de produção, o Fordismo, tá? Os princípios, né, do sistema Fordismo ainda são utilizados nos dias atuais, como a busca pela produtividade e a maximização dos lucros com o aumento da eficiência. Então, mesmo que a partir de 1970, o Fordismo, né, teve esse declínio aí por esses motivos citados por mim, a criação de novas leis trabalhistas, as crises do petróleo, o surgimento de um novo modelo, que foi o toyotismo, esse sistema, né, a característica desse sistema ainda são usados nos dias atuais, tá? Por quê? Porque busca-se pela alta produtividade, né, e maximizar aí os lucros com o aumento da eficiência, tá? Então, esse é o sistema conhecido aí como Fordismo, que surgiu na segunda Revolução Industrial. Tem outros, né? Mais à frente vocês vão conhecer outros. O próprio aí, o toyotismo, né? Que vai falar aí a partir da terceira Revolução Industrial, no capítulo 17. E aí a gente vai dar continuidade a esses sistemas de produção. Mas fechando a segunda Revolução Industrial, tá? A gente vai não pode deixar de falar do Fordismo, que foi esse sistema que surgiu nesse período, conhecido como Segunda Revolução Industrial. Tá bom, galera? Então, sobre a Segunda Revolução Industrial, está fechado aqui com vocês. Farei um vídeo com correções. Quem tiver aí interesse em pedir essa correção o mais rápido possível, pode entrar em contato. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.